Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um encontro de ATPC, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de Núcleo Pedagógico, componente curricular Geografia, aqui na Diretoria de Ensino Região Campinas Oeste. E hoje nós vamos para o nosso 12º encontro de ATPC. Nós hoje estamos propondo um trabalho conjunto com o componente curricular História, e aqui nós temos a presença ao meu lado da professora coordenadora Maristela. Boa tarde, bom dia ou boa noite, professores. Tudo bem? Vamos começar então mais um TPC. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, então vamos lá para a pauta desse nosso 12º encontro. Na reunião de hoje, nós vamos abordar para vocês a competência geral da Base Nacional Comum Curricular, que será contemplada na pauta, a competência específica de Ciências Humanas para o ensino fundamental, competência específica de História e Geografia para o ensino fundamental, teremos uma sensibilização, habilidades específicas de História e Geografia para o 3º bimestre, a sugestão de possibilidade de trabalho com vídeo, possibilidade de atividades com uso de roteiro, linha do tempo e produção textual. E uma sugestão de possibilidade para acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Teremos os comentários finais e um informativo sobre a Olimpíada Nacional de História do Brasil, promovida pelo Unicamp. E teremos o nosso encerramento. Objetivo do encontro: apresentar possibilidades de trabalho envolvendo os componentes curriculares, História e Geografia, e os temas Grandes Navegações e Mercantilismo, e o desenvolvimento da competência leitora e escritora. Competência geral da Base Nacional Comum Curricular contemplada nessa nossa reunião. Primeira competência: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Competência específica de Ciências Humanas para o ensino fundamental. Segunda competência: analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico, informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Competências específicas do currículo paulista para os componentes de História e Geografia. Componente de História: compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Competência específica de Geografia. Segunda competência: estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Agora nós teremos a nossa sensibilização. Nós trouxemos aqui um trecho, tá, de uma poesia do Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, a gente aqui está descortinando a vocês, tá, por meio desse trecho, um contexto histórico. Pois bem, esse trecho, né, pertence a um poema, tá, do Fernando Pessoa. Ele é um poeta português e traduz o espírito de uma época. E os alemães, eles chamam isso de Zeitgeist, que é um conceito que caracteriza
o clima cultural e intelectual de um determinado tempo, professores. E esse clima diz respeito, né, também ao conhecimento acumulado naquele momento. Tá? E no caso aqui dos portugueses, né, nesse determinado momento da história, né, de Portugal, eles, né, se embrenharam em uma empreitada, tá, histórica e geográfica nunca antes vista na história da Europa. Tá? E em relação, tá, à frase viver não é preciso, temos que contextualizá-la. Ela não se refere à vida enquanto mera existência. Ela fala do viver, né, em um sentido amplo, em que a experiência é estar presente e viver o presente. E para isso o homem precisa sonhar, o homem precisa ser ousado. E justamente era isso que o espírito da época levou os portugueses a encarar seus medos. E óbvio, né, gente, né, professores, ir ao encontro dos seus interesses econômicos, tá, durante a Idade Moderna. Pois bem, essa leitura, essa interpretação que eu estou aqui fazendo com vocês, né, é uma interpretação que eu trouxe para, né, conversar e dialogar com esse panorama que estaremos apresentando aos professores. Existem outras interpretações, né, literárias, principalmente, sobre esse trecho. Mas ficamos aqui com essa perspectiva, né, que eu apontei aos professores. Vamos continuar, então, nosso trabalho aqui? Bom, pessoal, aqui nós temos as habilidades específicas do terceiro bimestre, contempladas em componente curricular História e Geografia. A habilidade específica para a História, nós temos a habilidade 13, do 7º ano. Ela é considerada como uma habilidade essencial e ela está descrita como caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio no mundo atlântico. Aí nós temos a habilidade de Geografia, habilidade número 5, do 7º ano também, analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo e discutir aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais associados a esse período em diferentes lugares. Essa habilidade, ela não é uma habilidade classificada como essencial pela SEDUC, mas ela é uma habilidade muito importante para poder possibilitar o desenvolvimento da habilidade essencial número 19, também do 7º ano, que é aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. É importante ressaltar, professores, que aqui nós estamos preocupados em possibilitar algumas sugestões de trabalho para vocês. Essas sugestões, elas não esgotam a possibilidade de trabalho com essas habilidades. A intenção aqui não é esta, tá? Essas habilidades, elas têm muito mais informação, têm muito mais material para ser trabalhado. O que nós estamos aqui propondo é apenas sugerir algumas possibilidades com relação ao desenvolvimento dessas habilidades. Nós temos aqui como primeira sugestão ou possibilidade de trabalho o uso de um vídeo. É o vídeo da Multirio. Esse vídeo, ele aborda o tema mercantilismo. Ele está disponível no YouTube, tá? Ele é um vídeo que tem aproximadamente 7 minutos e 4 segundos, tá? E é um vídeo que aborda muitos temas, além do mercantilismo, ele aborda muito a questão das grandes navegações e alguns desafios que ali ocorriam. Você guarda muito dinheiro? Se você guardar toda a sua mesada, isso te fará rico? Alguns países europeus, entre os séculos 17 e 18, acreditaram que se juntassem toda a sua riqueza, eles seriam cada vez mais ricos. Será que é verdade? Será que dá certo?
Será que esse programa vai te ajudar a ganhar o primeiro milhão? Não esse. Vem comigo, que é tempo de estudar. Os reis absolutistas procuravam aumentar seu poder e influência aumentando suas riquezas. Ao conjunto dessas práticas econômicas, chamamos de mercantilismo. Quê? Mercantilismo. Ah, é? Bom, essas práticas variavam de um país para o outro, mas existiam algumas características que eram comuns a cada um deles. Vamos a elas? A primeira dessas características é o metalismo. É isso mesmo? Bem, o metalismo consistia no seguinte: o acúmulo de metais preciosos como o ouro e a prata. Acreditava-se que quanto mais as nações tivessem esses metais, mais poderosas elas seriam. Pela lógica, se a gente fosse acumulando mais, e mais um pouquinho, e mais ainda, e mais, ele se tornaria extremamente poderoso. Outra característica era a manutenção da balança comercial favorável. O que isso significa? Um país deveria exportar mais, ou seja, vender mais os seus produtos, e importar menos, ou seja, comprar menos produtos dos outros países. Galera, vamos trazer isso para o nosso dia a dia de uma maneira mais simples? Você ganha mesada. Se você gastar toda a sua mesada comprando jogos, você vai ter uma balança comercial desfavorável. Agora, se você pega aqueles jogos que você não joga mais, que você nem gosta tanto e vende para os outros colegas, você passa a ganhar dinheiro. Então você passa a ter uma balança comercial favorável. Entendi. O colonialismo era outra característica. O objetivo era conseguir colônias, terras além da Europa que pudessem ser exploradas. Nestas terras, poderia-se conseguir os metais preciosos, como o ouro e a prata, e também o colonialismo, que era a exploração de colônias. Essas terras, além da Europa, serviam como locais para a exploração de ouro e prata, além de especiarias, tecidos e outras coisas de grande valor no mercado europeu. Entra, por exemplo, o Brasil nessa lógica de exploração. O Brasil foi explorado com o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o algodão e o ouro, por exemplo. O protecionismo, que consistia no seguinte: cobrar altas taxas de produtos que viessem do estrangeiro. Assim, eles entrariam nas fronteiras do reino, custando muito mais caro que os produzidos por ele mesmo. Sabe aquele celular ostentação que você gosta? Pois é. Ele chega aqui muito caro porque ele não é produzido no Brasil. Cobram-se altas taxas para que ele entre em nosso território. Assim, a gente protege a indústria nacional. Entendi. Era prática comum também o roubo no meio do oceano. Surgiram aí os piratas e também os corsários. Você sabe a diferença entre pirata e corsário, Mandrião? Não. Não? Então vamos a elas. O pirata era um ladrão independente. Ele atacava os grandes galeões espanhóis, por exemplo, carregados de ouro e prata, e fazia assim a sua fortuna. Já o corsário era um empregado de alguma coroa. Por exemplo, a Inglaterra tinha corsários a seu serviço. O mais famoso deles foi Francis Drake. As práticas mercantilistas garantiram poder e riqueza a diversas coroas europeias entre os séculos 17 e 18. Isso se traduziu na disputa de colônias. Os europeus queriam cada vez mais conquistar territórios além da Europa. Isso vai se traduzir aqui, por exemplo, na disputa entre Portugal e Espanha por terras na América. A pergunta irada desse episódio eu já fiz lá no início, mas vou relembrar para você. Será que apenas acumular metais preciosos faz a riqueza de uma nação? E aí? Bem, acumular por si só não faz a riqueza de uma nação. Exemplo disso é Portugal e Espanha,
que conquistaram muitas riquezas através de suas colônias na América, mas gastavam demais por conta da corte. Além disso, tinham que pagar aos outros países pelo que não produziam. Inglaterra e França optaram por outro tipo de desenvolvimento. Aplicaram cada parte que conquistaram. Já Inglaterra e França usaram parte do que conseguiam conquistar investindo na produção. E vimos, neste tempo de estudar, que o mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas que foi adotada pelos países absolutistas entre os séculos 17 e 18, e que tinha como principais características o metalismo, o colonialismo, a balança comercial favorável e o protecionismo. A gente se vê, mandriões, em uma outra história. E sarvelas! 3 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Deu briga, bebida, saiu confusão. E não sobrou nenhum. Após, né, a vocês assistirem um vídeo, nós damos aqui uma possibilidade de roteiro, tá? Esse roteiro, ele é, né, composto por algumas características, né, que conversam, dialogam com esse material. Tá? No caso, vocês podem conversar com seus alunos sobre as características, né, mais básicas que o vídeo fala sobre o mercantilismo. Outro aspecto muito interessante é que ele deixa evidente qual é a diferença entre piratas e corsários. Vocês sabem qual é, professores? Então, deixo para vocês assistirem o vídeo e descobrir. Pois bem, e também, né, aponta que existiam interesses diferenciados, né, entre Portugal e Espanha durante as grandes navegações e logo em seguida também, né, de forma quase concomitante, a participação da Inglaterra, França nesse processo, né, de descobrimentos, né, de novas terras, entre aspas, não é mesmo, gente? Então, deixo aqui essa possibilidade de uso de vídeo, né, para vocês. Em seguida, nós aqui vamos tratar com vocês sobre a linha do tempo. Mas antes, eu gostaria que vocês observem esse pedaço de tronco de uma árvore, né? Ela pode nos revelar a biografia de uma árvore a partir do que vocês estão vendo, a partir desse tronco? O que vocês acham? Pois bem, pode-se notar, olhem só, que existem anéis concêntricos, também chamados, né, de anéis de crescimento. Os círculos que vocês estão vendo nessa imagem é a marca do tempo de crescimento da árvore. E a gente conhece um pouco também a história dela, né? Como, por exemplo, tá? A partir desses elementos, os biólogos, eles têm uma noção de quanto a árvore cresceu, de quanto ela precisou de água e nutrientes, da velocidade de crescimento delas, ou mesmo revelar a poluição ambiental de uma cidade. Portanto, cada anel concêntrico é uma investigação que possibilita localizar informações no tempo e no espaço, em que se extrai camadas do passado, da sua história, no caso da árvore, e no que acontece na relação da árvore com a relação do meio ambiente. Tá? E sem entrar, óbvio, em pormenores, né, os anéis concêntricos que vocês estão vendo são um tipo de linha, e é extremamente importante para, né, conhecimentos, né, da ciência da vida, da terra e do espaço. Bem, se a árvore, né, tem um tipo de linha do tempo que conta a sua história, né, os estudantes também têm, né, para o seu aprendizado, e conto com ele, com a linha do tempo, né, que o componente curricular de história utiliza bastante. E geografia também vai entrar nesse, pode também participar e usar isso na sala de aula, né? Isso vai ser muito importante para localizar o tempo e espaço, fatos históricos, geográficos, né, para que o aluno possa compreender, né, as suas relações, identificar, associar e assim por diante. Portanto, deixo aqui para vocês, tá, a possibilidade do uso da linha do tempo. Isso é muito bom, sempre começar uma aula localizando esse aluno, né, porque é a forma de organizar o tempo cronológico de maneira linear. E, além disso, auxilia
o estudante a localizar, como já disse, fatos históricos, como também outras marcas do passado. E os eventos, claro, vão ser selecionados pelo professor segundo o seu plano de aula, certo? Esse é um procedimento, né, como disse para vocês, né, que o professor de História recorre, mas eu sugiro, né, que também o professor de Geografia também utilize, tá? Vamos lá olhando então essa linha do tempo que eu montei, né? No caso, eu peguei aqui, ó, eu posicionei, tá, o mercantilismo enquanto uma política econômica, né, que reúne vários elementos, certo? Era uma prática econômica que se baseia, de modo muito resumido, na forte intervenção do Estado na economia, né? E também por ter uma balança comercial favorável, além disso, do Estado poder acumular uma grande quantidade de ouro e prata. E o vídeo apontou já isso para vocês, certo? Temos que considerar também, tá, aqui no início do século XV, né, os europeus consideravam que a Europa era o centro do mundo, gente. Já que eles não conheciam, era desconhecido ou muito pouco conhecido, né, e preciso sobre os continentes e oceanos. Portanto, o mercantilismo, que eu deixei bem centralizado, né, nessa linha do tempo, né, dentro da Idade Moderna, ele foi uma alavanca, né, que incentivou os europeus a estabelecer comércio e colônias no Atlântico, no Pacífico e no Índico. Tá? E aí entra também as grandes navegações, certo? Elas configuram um conjunto, né, de feitas pelos europeus do século XV até começo do século XVII. Tá? E existe, né, razões para essa exploração europeia que aqui não vou comentar com vocês, mas principalmente por causa da economia, né, da religião, da glória, da fama, né, e isso tudo realizado, né, com a aliança de burguesia e as monarquias. Tá? Enfim, né, além disso, eles também acreditavam, tá, na necessidade de espalhar a sua religião, que é o cristianismo. Tá? Nesse contexto surgiram relatos também de descobertas ou encontros ou invasão, a depender da perspectiva historiográfica, né, do professor, cujas narrativas, tá, são carregadas de valores culturais europeus. É o olhar do europeu escrevendo sobre o novo, né, o desconhecido. E eles tentavam escrever, né, o que era visto, observado e principalmente, né, o que ocorria no contato deles com os povos nativos. Bem, enfim, né, nessa linha do tempo nós vemos aí, né, Portugal, tá, como pioneiro, coloquei bem destaque, logo em seguida, né, pioneiro, né, por se aventurar na expansão marítima, né, e junto a eles, né, chegaram também os espanhóis, os ingleses, franceses, né, e os holandeses, tá, que também cobiçavam todos explorar e descobrir novas terras e mercados consumidores segundo seus interesses, certo? Vamos seguindo, então. A Cristina vai querer comentar alguma coisa, Cristina, sobre essa linha? Eu gostaria de destacar a questão dos avanços tecnológicos que nós temos aí, dos instrumentos náuticos, principalmente a questão do astrolábio, o aperfeiçoamento da bússola e também da qualidade dos mapas utilizados no período das grandes navegações. Então, esses avanços tecnológicos, instrumentos cartográficos, eles possibilitaram muito esse período das grandes navegações, esse período de grandes descobrimentos, do aumento do fluxo de mercadorias e de pessoas. E nós temos também algo muito importante, que já comentei no nosso ATPC, na nossa 11ª reunião, que é a questão da localização geográfica de alguns importantes países, como, por exemplo, Portugal, Espanha, tá? A localização geográfica próxima ao oceano. Esse é um elemento muito importante também, tá? De ressaltar aí. Bom, continuando, vou passar para vocês aí uma possibilidade de trabalho que prevê a utilização do caderno do aluno, tá? Então, essa nossa sugestão de atividade, ela está relacionada com o caderno do aluno. Vocês viram que nós passamos um vídeo a respeito do mercantilismo, a Maristela trouxe alguns elementos aí desse período.
E aqui nós temos o seguinte trecho, que está presente lá no caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, do 7º ano, volume 3, na página 23, tá? No período das grandes navegações, no século XV e XVI, as invenções proporcionaram a expansão marítima e grandes navios passaram a percorrer longas distâncias, transportando diversas mercadorias. Já no século XIX, as inovações tecnológicas, como o navio a vapor, contribuíram com fluxos cada vez mais intensos de mercadorias, pessoas, informações e capital ao redor do mundo, enquanto a industrialização se consolidava na Inglaterra, na França, na Alemanha, Estados Unidos e Japão. Considere os mapas a seguir e responda no caderno as questões propostas. Então, nós vemos aí, gente, que esse trabalho conjunto entre história e geografia, ele é muito importante nesse momento, porque nós estamos trabalhando um mesmo tema, as grandes navegações. Então, eles estão articulados. Então, é muito importante, principalmente, não só nesse momento de pandemia, mas em todo momento, ressaltar essa questão da interação que nós temos entre as áreas, da valorização. Aí nós temos, pessoal, uma outra, ele estava colocando para nós, que tem para a gente observar um mapa a seguir. Então, nós temos aqui o mapa das rotas internacionais de navegação do ano de 1913. Nós notamos nesse mapa que do continente europeu nós temos muitas rotas que saem principalmente para a América. Aí nós temos para a América Central, América do Norte e América do Sul. E da América saem algumas outras rotas para o Oriente, tá? Bom, em comparação com o mapa 2, densidades de rotas comerciais, esse mapa já é do ano de 2012, nós percebemos uma diferença muito grande, né? Se vocês notarem, aqui nós temos os continentes, estão vendo de preto, aqui o continente africano, tá? Aqui nós temos os continentes. Em vermelho, nós temos as rotas, ou melhor, os fluxos comerciais, os fluxos de navegação, rotas de navegação. Então, nós percebemos, em comparação com o mapa anterior, que nesse período de 2012, é claro, intensificaram-se muito, grandiosamente, as rotas de navegação, os fluxos comerciais. E nós percebemos, principalmente, aqui entre a Europa e também a América do Norte, está bem intenso. Nós observamos também aqui entre a América do Norte e também o continente, em América do Norte e a China, que é um grande fluxo, tá? Nós percebemos também, pessoal, se vocês notarem, uma significativa rota comercial, rota de navegação que vem da Europa aqui para o nosso território, para a América do Sul, ou melhor, em específico, para o Brasil, tá? Bom, e aí no caderno do aluno, nós temos na página 24 algumas perguntas. Quais foram as principais mudanças nas rotas comerciais de navegação entre 1913, que é aquele mapa inicial, e 2012. Bom, acho que nós já percebemos que elas acabaram se intensificando grandiosamente, né? Essa é uma das características, entre outras mais que o aluno poderá aí estar elencando e colocando para vocês. Quais eram os locais com maior conexão marítima entre 1913 e em 2012? Bom, isso daí nós já comentamos, já falei para vocês, no momento que eu apresentei os mapas. A densidade das rotas de navegação em 2012 estava concentrada em qual hemisfério? Então, qual hemisfério nós temos aqui, né? Bom, acho que está claro para o professor de geografia. De acordo com as informações apresentadas nos mapas, podemos afirmar que o mundo está mais conectado? Explique sua resposta.
Bom, a gente pode observar, por meio da observação desse mapa, que nós temos pontos mais conectados, porém, pontos não tão conectados assim. Vamos aqui principalmente para o continente africano. Nós percebemos aqui, ó, que algumas áreas estão conectadas, tá vendo? E outras não. Ou melhor, possuem uma menor conexão. Então, essa pergunta, ela é muito significativa, é muito importante. Porque muitas vezes a gente fala que todo mundo está conectado, mas na verdade não é bem assim, né? Há especificidades. E há uma proposta de pesquisa também. Pesquisa em livros didáticos e os sites quais inovações tecnológicas contribuíram para a intensificação dos fluxos marítimos. Aí é uma atividade que você, professor, poderá pedir ou não para o seu aluno, de acordo aí com o engajamento, de acordo com a característica do seu aluno. Só colocando um detalhe aqui, professores, agora conversando agora com os professores de História, essa atividade pertence ao caderno do aluno de Geografia, como bem, né, comentou aqui a Cristina. O professor de História também pode utilizar, afinal de contas, nós estamos aí, né, numa parceria muito grande, né, nas dois componentes curriculares. Então, fica aí a sugestão também para o professor de História, considerando que esse tema, ele está colocado lá no final do segundo bimestre, mas o professor podem estar retomando nesse período de transição entre segundo para o terceiro bimestre, que já iniciou, né, trazer, né, inclusive, esse tema e também essas atividades aqui, essas possibilidades de trabalho do caderno de aluno de Geografia para as aulas de História. Fica aí a sugestão, né? Bem, vamos lá então. Aí, olha só, agora vamos deixar para vocês aqui uma outra possibilidade de trabalho, que no caso é uma produção textual. Nós estamos sugerindo que seja produção textual. Aí cabe ao professor, né, que conhece a sua clientela, né, conhece seus alunos, a sua comunidade, né, e como trabalhar. Fica aqui mais outra sugestão. E o título que nós demos chama Pequeno Explorador do Tempo Presente. Olha só, presta atenção nessas imagens, né? Vocês já viram isso em algum momento na sala de aula ou, né, na quadra, enfim, qualquer espaço escolar? Já viram isso, gente? Pois bem, né? Essas imagens aí, indiretamente, também conversam com o que a gente apresentou até o momento. Tá? Porque até então nós estamos falando das grandes navegações, ou seja, homens, né, no caso europeus, navegando por lugares desconhecidos, né, à procura de novos mercados, novas riquezas, novas mercadorias. E esses estudantes aí, esses jovens, vamos dizer, que estão aí usando, né, o celular, o smartphone, né, como o seu canal de comunicação, que também é uma navegação, né? Seguinte, pensar em uma possibilidade de trabalho. Bom, pessoal, a Maristela já fez a introdução aí da nossa sugestão de atividade. Bem, isso mesmo, a Maristela esclareceu muito bem. É tão interessante essa relação que nós estamos colocando da navegação com a questão da internet, que aqui eles estão utilizando o celular, a internet. Que a internet também, quem utiliza a internet está navegando, vou navegar pela internet. O desenho do Internet Explorer, tá? É próprio um símbolo de navegação, de explorador, né? Explorador ali da internet. Que seria aí nós temos dessa introdução, nós temos aí a sugestão de atividade. Atividade Pequenos Exploradores do Tempo Presente. No ATPC de número 11, o 11º, nós sugerimos a atividade Pequenos Exploradores da Idade Moderna. Agora nós estamos sugerindo do tempo presente. Ao observar as imagens, redija uma história relacionando os exploradores de hoje, que seriam os estudantes, com seu celular, com a sua relação com a internet, produzindo um texto com as seguintes reflexões. Quem são? Quem são esses estudantes? Quem são essas pessoas que utilizam a internet? O que elas fazem? Quais são seus sonhos? Quais são seus medos?
Existem perigos ali nessa navegação? Existem desafios nessa navegação? Nós vimos que nas navegações lá da Idade Moderna haviam vários perigos, desde corsários a piratas, a questão dos monstros, que era o imaginário da época. E aqui na nossa navegação atual, pela internet, quais são os perigos? Os hackers, o perigo de você estar conversando com alguém que não existe, é uma imagem inventada, uma figura inventada, o bullying, cyberbullying. Quais os outros perigos? E que sonhos nós temos, ou esses estudantes têm, ao estarem utilizando a internet? Então, essa é uma possibilidade de trabalho que ela visa trazer, contextualizar o estudante nessa questão da exploração do espaço, da exploração do convívio, de conectar. Bom, a partir daí, gente, vocês podem enriquecer, complementar muito mais essa atividade. Aqui nós fizemos ela bem sintética, tá? Mas muitos outros elementos poderão ser colocados aí. Decorrendo disso, nós temos aqui a sugestão para acompanhamento e avaliação da aprendizagem, que é uma sugestão que nós sempre colocamos para vocês. Valorizar os recursos que os alunos têm disponível, as participações em fóruns, que é o contato que ele tem com o professor, a mediação do professor, a discussão, o registro da produção escrita, tirar uma foto, ou até mesmo encaminhar essa produção para o professor. O podcast, que é registro por meio de áudio. E se não for possível essas entregas, porque o estudante ele não tem esse contato com a questão da tecnologia, ele não tem o acesso ao celular, ou até mesmo a questão do computador, que essas atividades possam ser entregues de forma presencial quando retornarem às aulas presenciais, ou até mesmo ser entregues em um determinado momento, isso mediante um diálogo com a equipe gestora. Tá? Aí nós temos aqui uma seção para saber mais, onde a sugestão de uma bibliografia, contemplando Fernando Pessoa, que é aquela abertura que a Maristela fez sobre navegar é preciso, está lá no site de domínio público. Nós temos também a sugestão do livro O Ponto Onde Estamos, Viagem e Viajantes na História da Expansão e da Conquista, que é de Paulo Miceli. Nós temos a sugestão do filme 1492, A Conquista do Paraíso. Ele está lá no YouTube disponibilizado. Tem a duração de 2 horas e 35 minutos. Nós temos aí os vídeos das grandes navegações ou expansão marítima do Centro de Mídias. E nós temos também a história da cartografia e a importância dos mapas, que é uma entrevista de Paulo Miceli. E o vídeo que apresentamos para vocês aí do mercantilismo, que é do tempo de estudar. Só fechando também sobre a questão de saber mais, gente, essa entrevista do Paulo Miceli de 30 minutos é uma entrevista muito sintética, muito rica, que pode servir para vocês como formação docente, ou mesmo vocês terem mais elementos, né, e para conversar com seus alunos sobre a importância dos mapas e da cartografia nesse momento. O filme 1492 é um filme muito bonito, né, como disse a Cristina, está disponível, né, e vocês podem trabalhar com trechos dele. Ele é um filme belíssimo para esse contexto, tá? Pois bem, vou deixar aqui para vocês também, né, um convite para vocês, professores de História, a participarem aqui da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que é uma realização da Unicamp, tá? As suas inscrições estão abertas até dia 7 de setembro, ela é totalmente online, tá? E deixamos aqui essa possibilidade de vocês, esse convite de vocês participarem, né? Incentive os seus alunos, caso isso for possível. Tudo bem, professores? Logo em seguida vai ter um vídeo da professora Cristina Meneghello, que ela é coordenadora, né, da Olimpíada, e ela vai falar de forma muito sintética, resumida, né, qual o foco dessa Olimpíada Nacional.
Olá, professores e professoras vinculadas à Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Eu estou aceitando o convite aqui para vir falar para vocês um pouco sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil. E é um convite nosso da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, para que vocês participem junto com as suas equipes. A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto que já tem 12 anos, desenvolvida pelo Departamento de História da Unicamp, e é voltada para alunos de 8º, 9º ano e de ensino médio também. O que tem de interessante na Olimpíada, que eu gostaria de destacar para vocês, são duas frentes. A primeira é que ela não é uma forma de avaliar o quanto os alunos de vocês sabem história. Ela foi desenvolvida como um método de aprendizagem de história. Então, quando as fases ficam no ar, porque ela é uma prova online, eles têm tempo para entender as perguntas, fazer pesquisa sobre as perguntas e assim chegar às respostas. Então, ela pode ser uma forma interessante, poderosa para os professores abordarem temas relativos ao ensino de história do Brasil a partir dessa competição. Ela dura 6 fases online e esse ano, de 2020, excepcionalmente, a última fase, que tradicionalmente é presencial, também será online. O outro aspecto que eu quero destacar para vocês, que eu acho que é um dos ganhos do projeto, é que ele é baseado em documentos históricos. Toda questão, toda pergunta, toda tarefa, todo desafio que nós trazemos aos alunos está ligado a um documento textual, escrito, um mapa, um desenho, uma carta, e assim eles expandem a compreensão deles de como é o trabalho dos historiadores e agem assim como se fossem mini historiadores, chegando aos resultados e chegando às respostas. O nosso site tem as provas de todos os anos anteriores, tem também um interessante repositório de documentos que os professores podem usar, é livre, para montar suas aulas, assim como vários planos de aulas ligados aos cursos de formação que nós fazemos. Nosso site é www.olimpiadadehistoria.com.br. Esse ano, devido à pandemia, nós transferimos a prova e ela vai acontecer nos meses de setembro e outubro. As inscrições ainda estão abertas. Então, estamos à disposição de vocês. Nos mandem e-mail se tiverem alguma dúvida lá no site. Tem o contato para vocês. A gente responde rapidamente. E, enfim, venham fazer a Olimpíada de História. Pois bem, nós fechamos então esse TPC, né, com essa bela imagem, né, que a gente trouxe aqui, né, com a metáfora que todos nós aqui estamos no mesmo barco, vocês, nós, todos, todo mundo que se diz respeito, né, ao magistério, tá? Nós agradecemos muito, tá? Você está aqui com a gente e sabemos dos desafios, tá, que essa viagem está nos proporcionando nesse período, né, do isolamento social, nesse período da pandemia, né, é uma viagem que também incluiu, inclusive, até doenças, né, desafios, muitos medos, não é mesmo? Incrível, né? Tudo isso muito semelhante ao que a gente viveu também, nossos antepassados, né, lá na Idade Moderna, durante as navegações, tá? Então, nesse barco, todos nós estamos juntos, tá? Desejo a todos um bom trabalho e muito obrigado pela participação e ouvinte. Ah, sim, e vocês, por favor, professores, deixem a sua opinião. É muito importante para a gente saber seus comentários sobre alguma necessidade que vocês tenham, o que vocês acharam. Enfim, relatem também, caso vocês achem importante, né, na descrição do vídeo. A gente fica muito agradecido com seus comentários. Participem, professores. É ótimo. Obrigada, gente. Bom trabalho para todo mundo. Valeu, hein? Bom, pessoal, agradeço aí a participação de vocês em mais esse encontro, tá? Gratidão. E espero que vocês estejam aí no nosso próximo encontro, tá? Se cuidem. Até mais. Isso aí. Boa viagem. Obrigada, gente.